E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, é vídeo de pré-jogo, né? Nesse sábado teremos Corinthians contra Bahia e é o começo do retorno do Campeonato Brasileiro. Pois é, o primeiro turno pro Corinthians terminou, 19 jogos já foram, faltam 19 aí para decidir o que o Corinthians vai fazer aí no Campeonato Brasileiro. Qual vai ser a nossa briga no fim das contas? Será que brigamos para não cair? Será que brigamos aí por alguma coisa a mais? Pois é, né? Vamos esperar para ver. Para começar esse vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto contra o Bahia, né? E o Corinthians tem vários desfalques, né? Como vocês já sabem, o senhor Yuri Alberto tá lesionado de novo. De novo. No mínimo, um mês fora. E parece que um especialista falou que ele só volta em novembro. Eu espero que volte em outubro, né? Uma esperança, talvez. Inacreditável. Vocês não acham muita coincidência a dupla de ataque titular se machucar ao mesmo tempo? O Memphis e o Yuri? Não é muita coincidência? Então, a possível escalação é essa aí, com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Breno Bidon, José Martinez, Rodrigo Garro, Thales Magno e Gui Negão. Pelo que eu vi em prévia de escalação, é mais ou menos isso aí, tá? Eu até vi uma prévia que o Dorival parece que treinou com o Kaique no lugar do Thales Magno. Seria Kaique e Gui Negão o ataque. E sinceramente, gente, se o Dorival, assim, pelos desfalques que ele tem, né? Não tem Carrijo, não tem Memphis, não tem Yuri, que estão machucados. O Hugo, lateral, tá machucado também, mas esse pouco importa. E o Maicon parece que tá em transição, tá perto de voltar. Mas também o Maicon ninguém se importa. Aí tem 3 jogadores suspensos. O Romero, o Kaká e o Angileri, né? Não vão jogar esse jogo, né? Então assim, pelos desfalques, lesões, coisa e tal, se o Dorival testar um ataque só de garotos, colocando Kaique, Gui Negão, Dieguinho, eu não vou criticar ele. Não vou. Como é que eu vou criticar? Eu poderia, por exemplo, falar pra ele colocar o Héctor, o espanhol lá, mas é horrível. O Dorival nem coloca mais ele. Nem coloca. Isso me leva a suspeitar que nos treinamentos o espanhol é horrível, uma merda. Né? Porque o Dorival, como treinador, avalia os caras no treino. Então no treino o espanhol deve ser pavoroso. Nem entra mais. Nem é mais opção. E se não me engano, na estreia do Dorival, foi contra o Novo Horizontino, não foi? Na Copa do Brasil? Que foi 1 a 0 Corinthians, gol do Héctor. Pois é. Mas o Héctor não entra mais. E o Thales Magno? Já sabemos como é. O Thales Magno é uma coisa assustadora de ruim. Então, sem a dupla titular, se ele colocar um ataque de garotos, pelo menos ele tá tentando alguma coisa. E é uma coisa que a torcida pede, não é? A torcida não pede o Dieguinho, não pede o Kaique, por exemplo. A torcida pede os garotos. A torcida, eu pelo menos vejo a torcida pedir Kaique, pedir Dieguinho. Então se ele colocar, eu não vou criticar. Vocês vão criticar? Como é que vai criticar? Com os desfalques que ele tem e as opções no banco. O Dorival tá ferrado, né? Assim, nesse time aí, talvez eu colocaria o Charles no lugar do Breno Bidon. O Charles pode ser ruim, mas pelo menos ele corre. Ele tem vontade. O Breno Bidon não tem nada. Enfim. Então essa é a possível escalação. E assim, vamos ver o que dá, né? Vamos jogar praticamente sem ataque no sábado, talvez. É isso. E agora, retrospecto do confronto, tá? Entre Corinthians e Bahia. O retrospecto é esse, tá?
Histórico de confrontos, o Corinthians tem 79 jogos na história contra o Bahia. Então o jogo desse sábado será o jogo número 80 do confronto. 37 vitórias do Corinthians, 24 do Bahia e 18 empates, tá? Gols no confronto 202, 118 do Corinthians e 84 do Bahia, tá? Corinthians e Bahia por estádios, eles mais se enfrentaram na Fonte Nova, 39 jogos, e o Bahia tem 2 vitórias a mais, 16-14. Na Neoquímica Arena, que é o palco do jogo desse sábado, 9 jogos, 7 vitórias do Corinthians, 1 do Bahia e 1 empate. Pois é, em 9 jogos lá, o Corinthians não venceu o Bahia em apenas 2 jogos, né? E a vitória do Bahia contra a gente foi há 2 anos atrás, aquele ridículo 5-1, que com certeza foi um dos jogos que eu mais me estressei na minha vida. Perder de 5-1 pro Bahia em casa, olha, inadmissível aquela derrota. Foi inadmissível, gente. 5-1 pro Bahia em casa. Foi a única vez que eles venceram a gente em Itaquera, um placar vergonhoso. Pra mim, um dos placares mais vergonhosos do Corinthians no século. Pra mim. Corinthians e Bahia por campeonatos. Pelo Brasileirão, 60 jogos e o Corinthians tem mais vitórias, 28-16. E tem 2 jogos da Copa do Brasil, isso em 2014, onde o Corinthians elimina o Bahia, tá? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Bahia, e o maior é o Teleco. Ele tem 5 gols em 2 jogos. 5 gols em 2 jogos contra o Bahia, tá? O Paulo tem 4, Rivaldo, Neto, Renato Augusto e o Zenon, 3 gols. Teixeira, Memphis, Depay, Gil e Rivelino, 2 gols contra o Bahia. Olha o Memphis aparecendo aí entre os artilheiros do Corinthians contra o Bahia. É uma pena que ele não vai jogar nesse sábado porque ele machucou. Oh, meu Deus, ele machucou. De novo. O primeiro confronto entre Corinthians e Bahia aconteceu em 27 de setembro de 36 a 89 anos e uma goleada do Corinthians no amistoso 8-1. E por coincidência, essa é a maior goleada do Corinthians no confronto 8-1, a primeira partida entre as equipes. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Bahia, 8 jogos, durou de 2008 a 2014 e teve jogos pela Série B, Brasileirão e Copa do Brasil, tá? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Bahia, tá? Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias do Corinthians, 1 do Bahia e um empate, né? A vitória do Bahia, o 5-1, um placar vergonhoso. Ano passado vencemos os 2 turnos, né? 1-0 em Salvador, gol do Romero, e 3-0 em Itaquera, 2 gols do Memphis e 1 do Yuri, né? Curioso que quem fez os gols dos 2 jogos ano passado não jogam, né? Pois é, o Romero, que fez o gol da vitória em Salvador ano passado, tá suspenso. Aí, o 3-0 na Arena, que o Memphis e o Yuri marcaram, também não jogam porque estão machucados. Ótimo, né? E o último jogo entre eles foi esse 1-1 no primeiro turno, a primeira rodada, né? O gol foi do Hector, não foi? Do Espanhol? Foi 1-1, gol do Hector, se não me engano. Que ele salvou da derrota ali aos 44 do segundo tempo. E o Corinthians empatou na primeira rodada contra o Bahia em Salvador. E se não me engano, o Corinthians entrou até com o time reserva, né? Não foi? Com o time reserva? Se não me engano, foi isso para a primeira rodada, né? E agora vamos para a tabela. Sim, tabela do Campeonato Brasileiro. 20ª rodada, a primeira do retorno. Então vamos ver os jogos aí, tá? Nesse sábado teremos 5 jogos. 5. Fortaleza contra Fluminense, Fluminense e Fortaleza, tá? No Maracanã. Ceará e Bragantino, Vitória e Juventude. Sport e São Paulo e Corinthians e Bahia, Neoquímica Arena, 9 horas da noite. Com certeza, sendo às 9, deve passar no Sport TV e no Premiere, porque geralmente o Sport TV passa no sábado às 9 horas, né? Então, deve ser Sport TV e Premiere o jogo. Imagino eu, né? Domingo teremos mais alguns jogos, 4 jogos, Santos e Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio,
Internacional e Flamengo, Botafogo e Palmeiras e na segunda um jogo isolado, Mirassol e Cruzeiro, fechando a rodada 20 do Campeonato Brasileiro, né? E o Corinthians que inicia essa rodada na maravilhosa 13ª posição, 22 pontos, atualmente a 6 do Z4, por enquanto confortável até? Pode ser. Mas tem que lembrar que tem vários times aí com jogos a menos, né? O Santos, o Grêmio, o Vasco, né? Por exemplo, o Santos tem um jogo a menos que o Corinthians. Se o Santos, nesse jogo a menos, empata, vai a 22, igual o Corinthians. Só que o Santos tem uma vitória a mais e passa o Corinthians. Olha que coisa interessante. O Santos, lá embaixo, brigando pra não cair, tem um jogo a menos, né? O Santos tem um jogo a menos pra fazer, correto? Se cumpre esse jogo e empata, já passa o Corinthians. Parabéns, Corinthians, parabéns. Esqueceram o que é vencer jogos no Campeonato Brasileiro. Então, de parabéns, né? Bom, vamos avaliar aí, galera, esse jogo e também a semana do Corinthians, né? Bom, vocês viram que eu nem gravei vídeo de pós-jogo depois da derrota pro Juventude, né? Eu até cheguei a comentar, galera, que eu vou diminuir a frequência de vídeos de pós-jogo, porque, falando a real, vocês não assistem. Os vídeos de pós-jogo são os vídeos com menos visualizações do meu canal. Então como é que eu vou continuar postando de forma corriqueira, né? Vídeos que vocês não assistem? Eu tenho certeza, depois da derrota pro Juventude, eu viria aqui, gravar o pós-jogo, todo estressado pela derrota, e se esse vídeo pegasse 200 views, seria muito. Seria muito, a verdade é essa. Então, eu vou diminuir os vídeos de pós-jogo porque muitos de vocês não assistem, né? Você pode falar pra mim, ah, Fábio, mas todo vídeo de pós-jogo eu assisto. Eu até agradeço por isso, mas a maioria não assiste. São os vídeos menos visualizados do meu canal. E depois da derrota, gente, eu sabendo que as views seriam baixas, eu nem perdi meu tempo. Eu tava estressado, puto, porque o jogo contra o Juventude foi uma das coisas mais nojentas que eu assisti no ano. Talvez nos últimos anos. A postura do time, a derrota em si, foi uma coisa assim pavorosa. Olha, jogador de futebol... Não, é sério, gente. Eu acho que o jogador de futebol, ele é tão alienado que ele não faz ideia o quanto ele pode irritar um torcedor. Não faz ideia. Ele não faz. Porque se o jogador de futebol tivesse noção o quanto ele pode irritar o torcedor, os jogadores não entrariam com essa postura patética, como foi na segunda-feira. Mano, foi uma postura assim vergonhosa, cara. Foi escroto, foi nojento. Foi nojento. Aí dá a certeza que eu já tinha, e agora muitos já estão percebendo isso, que esses jogadores de merda escolhem a partida que querem jogar. Eles escolhem. Ah, é contra o Palmeiras, é clássico, Copa do Brasil, legal, vamos jogar. Show de bola. Ah, mas agora é o Juventude, em Caxias do Sul. É o pobre vice-lanterna. Nem vou me esforçar muito, nem vou correr muito, nem vou me concentrar muito. Perdeu o jogo. E como é que fica o torcedor que foi lá pra Caxias ver esses vagabundos jogar? Como é que fica o torcedor? Que se dane, né? Que se dane o torcedor que paga pay-per-view, que paga streaming pra ver eles jogarem. Que se dane, né? Não, vocês aí que são CLTs, pare pra pensar, você que é CLT, tá assistindo o meu vídeo, para pra pensar se você escolhesse o dia que quer trabalhar na empresa que você trabalha. Imagina se você escolhesse, ah, hoje é segunda-feira, ah, segunda-feira eu não quero trabalhar, ah, hoje é quarta-feira, quarta-feira tá chovendo lá fora, hein, ah, eu acho que eu vou ficar em casa hoje, ah, chegou sexta-feira, tá ensolarado, ah, já sei. Eu vou ficar 2 horinhas no trabalho e depois eu vou voltar pra casa. Show de bola, né? Imagina se você é CLT e começa a fazer isso. O que acontece com você no seu trabalho? Pois é. Aí o jogador de futebol faz isso, né? Eles fazem isso.
O CLT, se faz isso, ele se lasca. Agora o jogador de futebol tá liberado. Ele joga com vontade, com postura, quando ele quiser, quando ele bem entender. É fácil pro jogador de futebol, é fácil. Pra que se esforçar contra o pobre Juventude? Não é? Pra que se esforçar na Copa Sul-Americana? Foram 6 jogos de puro desinteresse na Sul-Americana. Né? Pra que se esforçar contra o grande Barcelona de Guayaquil na Libertadores? Quantos e quantos jogos nesse ano foi assim? E pra mim, tá, gente? O elenco que temos é um elenco de jogadores sem futuro. Sem futuro. É o que eu enxergo desse elenco. E não sei como ganharam o Paulista. Não sei como eliminaram o Palmeiras da Copa do Brasil. É que parece que contra a porcada eles querem jogar. Querem mostrar serviço. Pelo menos isso, né? Pelo menos contra o Palmeiras eles querem jogar. Ainda bem. Pelo menos é uma felicidade que eles dão. Mas o resto... Meu Deus, gente. Que bando de sem futuro. É sério. O que eles acham que eles vão conseguir com essa atitude? Jogando no Corinthians, num time grande. O que eles acham que vão conseguir? Aí até o Mateuzinho falou, a gente conversou pra não perder a concentração. Depois da classificação contra o Palmeiras, no jogo seguinte podia perder a concentração. Nossa, a gente conversou. Conversou. Eles conversaram que podia acontecer alguma coisa de falta de concentração. Claro, eles conversaram. Conversaram tanto que perdemos pro Juventude com um gol de um tal Matheus Babi. Olha. E tem jogadores aí que estão me irritando. O Ranieri tá me irritando. Mas ele tá me irritando. Vocês não tem noção, cara. Vontade de bater nele, velho. Uma vontade de bater nele. E eu vi ele sendo elogiado contra o Palmeiras. É porque vocês parecem que não perceberam os erros de passe dele. Meu, o Ranieri tá uma coisa assustadora. O Breno Bidon nem vou falar, porque eu já falei tanto do Bidon. Esse moleque não dá, velho. Não dá. Desisto. Sem personalidade, não dá. Thales Magno... Já sabemos o que ele é. Uma merda, Thales Magno. Não dá. Então, Mateuzinho fez o gol lá de falta. Legal, com falha do goleiro, mas fez. O jogo merda. Falhou na marcação do segundo gol do Juventude. Cara, é assim. Então assim, gente... Aí agora vamos pegar o Bahia. Com desfalques de peso. Sabe? Sem Carrijo, sem Memphis, sem Yuri. Parece que esse time só quer jogar alguma coisa se é contra o Palmeiras e tem que estar os 11 titulares. Tem que estar os 11. Se um não estiver, já era. O jogo vai ser horrível. Tem que estar os 11. Se não tiver os 11, ainda tem que ser contra o Palmeiras. De preferência. Aí agora vamos pegar o Bahia. E eu pesquisei, inclusive, o Bahia não perde um jogo de Campeonato Brasileiro desde maio. Derrota para o Grêmio, 1-0 em Porto Alegre. Pois é, chegou a perder no período em Libertadores, Copa do Nordeste, mas em Brasileirão, se tratando de Brasileirão, o Bahia não perde desde maio para o Grêmio em Porto Alegre. Pois é. E se não me engano, o Bahia tá no G4. O Bahia tá em 4º lugar, o Bahia. Um adversário complicado, bem organizado pelo Rogério Ceni. E o Corinthians é a dupla de ataque. E os jogadores querendo escolher os jogos que eles vão jogar. Então, o torcedor corintiano, hoje em dia, ele não torce apenas pro time vencer. Não. Eu não posso torcer pro Corinthians vencer o jogo. Eu tenho que torcer, primeiramente, pros jogadores se interessarem pela partida. Já começa por aí. Você, corintiano, tem que torcer pra esses vagabundos se interessar pela partida. Aí tem que torcer também pro adversário não estar numa boa noite, né? E também tem que torcer pra uma bola ali sobrar e talvez fazer o gol pra gente ganhar. Foi assim que aconteceu contra o Ceará. O Ceará foi uma merda, uma bola sobrou ali e gol. Ganhamos. Então, contra o Bahia, talvez pra gente vencer, talvez seja assim.
torcer para os jogadores se interessarem, torcer para o Bahia não estar numa noite feliz e torcer para uma bola sobrar ali e entrar. Temos que torcer para isso. Olha que beleza. E agora, gente, com os desfalques do Dorival, sinceramente, eu não consigo mais criticar o Dorival. Eu já critiquei ele muito, já até quase pedi a demissão dele aqui, mas agora nem dá mais pra criticar o Dorival, gente. Vai criticar como? Olha as opções que sobrou, olha as lesões, ele perdendo titulares. Ele já errou muito. O trabalho é bom? Não. Mas as opções que ele tem agora, pô, porque a minha convicção, a convicção que eu tenho, é que os próximos jogos serão horríveis. Serão deprimentes os próximos jogos. Pode ser que não, e eu esteja enganado. Mas eu tô achando, a minha convicção é que os próximos jogos serão uma merda. Uma merda. E se a gente conseguir um resultado ou outro, ótimo. Olha, com os desfalques que ele tem, se o Corinthians perder um jogo ou outro, jogar mal, como é que vai criticar? Talvez uma crítica ou outra em relação à postura ali, sei lá, da defesa, mas num tom geral, como é que vai criticar o Dorival? Com os desfalques que ele tem, as opções que ele tem pra substituir, como vai criticar 100% o Dorival, gente? Pelo menos pra mim. Olha as opções que sobrou pra ele no ataque. E o tal do Vitinho, que foi contratado, parece que nem tá pronto pra estrear. Tava 2 meses sem jogar. Nem vai estrear agora contra o Bahia, vai esperar um pouquinho. Então, Dorival tá ferrado. Geralmente, quando eu critico um técnico, tô falando por mim, tá? Quando eu critico um técnico, eu critico muito no argumento assim, caramba, se eu fosse técnico, eu faria diferente. Eu já critiquei muito Ramon Dias, Mano Menezes, Luxemburgo, pensando assim, se eu fosse o técnico, eu faria de outro jeito. Sabe? Com esse argumento, se fosse eu, faria de outro jeito. Mas agora, se eu fosse o treinador do Corinthians agora, eu estaria perdido. Eu não saberia o que fazer. Então não dá pra ficar só criticando o Dorival ou pedindo a saída dele. Porque a minha convicção é que os próximos jogos serão horríveis. Né? Porque tem que torcer para os jogadores se interessarem pela partida. A falta de qualidade em muitos do elenco a gente já sabe. Então os próximos jogos serão terríveis. A minha convicção é essa. Eu posso estar enganado, mas... Então... E esse jogo contra o Bahia, pra mim, gente, vai ser um jogo terrível. Tudo bem, joga em casa, tem a torcida apoiando, mas, cara, vai ser complicado. Vai ser complicado. Mas pelo menos em frente da torcida, muitas vezes eles mostram alguma coisa, né? Vamos ver o que acontece, vamos ver a postura, mas com os desfalques, gente, vai ser difícil esse jogo. E o Bahia é um time organizado, coisa e tal, vai ser complicado. Eu não vou chegar aqui e dizer que o Corinthians vai perder pro Bahia. Eu nunca vou dizer isso, que o Corinthians... eu nunca vou chegar aqui e dizer, ah, gente, esquece, o Corinthians vai perder. Eu nunca vou fazer isso. Mas que vai ser difícil, vai. Vai ser difícil, vai. É torcer pra uma bola sobrar ali, o Bahia não tá numa noite boa. Ou o Corinthians, por milagre, ter uma boa postura ali, sei lá. E é isso, gente. É isso. Com desfalques e tudo, vamos lá enfrentar o Bahia e ver o que acontece, né? E vou dar meu palpite logo, né? Porque eu já me estendi muito nesse vídeo. Bom, meu palpite é 1-0. 1-0, gol do Garro. Tá? 1-0, gol do Garro. O Garro, eu tô implorando, o Garro, não machuca. Pelo amor de Deus. Eu tô com medo do Garro machucar a qualquer momento. Só falta ele, cara. Pelo amor de Deus. O Garro não. O Garro não. Um dos únicos que se salvam, pra mim, é o Garro. Um dos únicos. Muitas vezes eu vejo ele jogando sozinho, isolado, marcado por 3 jogadores, porque ninguém se aproxima do Garro pra uma tabela, uma jogada. Ninguém. Ele joga sozinho no campo, isolado. Ninguém joga com ele nessa merda. É incrível isso. O único que tenta, o que mais tenta é o Rodrigo Garro. Ele não é sem futuro, muito pelo contrário.
O Garro é um dos únicos que se salva pra mim. Esse cara é foda, o Garro. Então pra mim, 1 a 0 Corinthians, gol do Garro. E vamos lá, vamos lá e ver o que acontece, tá? Então é isso, galera. Comente o que vocês acham desse jogo e comente o palpite de vocês. O meu 1 a 0 gol do Garro. E é isso aí, vamos lá, pra cima do Bahia. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!